Olá pessoal, boa tarde. Este vídeo é para falar principalmente para o feminino, para as mulheres, no feminino, sobre o comportamento do masculino, o comportamento do sagrado masculino, o comportamento do divino masculino, como vocês queiram chamar. Eh, Primeiro, eu quero trazer uma coisa que é o seguinte. É quase, neste momento, nesta dimensão, neste momento planetário e nesta situação, é quase que uma utopia achar que a pessoa, o masculino, ele vai estar, da mesma forma que o feminino, ele vai estar o tempo todo no sagrado. É tudo que nós estamos procurando. Cada um em sua jornada está procurando evoluir para quê? Para estar mais tempo na consciência elevada, sagrada, uma consciência divina, uma consciência onde manifesta a expressão de Deus, onde você está com todos os atributos do masculino ou do feminino, no caso hoje eu vou falar do masculino, e está o tempo todo assim. É, Normalmente, o que acontece é que, no melhor dos casos, a pessoa ela acessa esse estado de consciência divino, sagrado, onde toda essa manifestação de Deus, todos os atributos, eles estão presentes, só que eles não estão, às vezes não perduram no tempo. Por quê? Porque há uma baixa de frequência, há uma baixa da consciência, há uma queda, muitas vezes, então, a, a pessoa, no caso eu vou falar de mim, eu estou num momento de, digamos, sagrado masculino, onde eu estou nesse lugar de todos esses atributos do masculino sagrado, só que tem momento onde isso que acontece, eu entro no meu ego, eu entro em situações que me confrontam, eu entro em situações que me geram desconforto, aí baixa minha frequência e aí eu deixo de fazer o quê? De me comportar dessa forma. E aí me comporto de uma forma que não é sagrada. Ela ressoa com que? Com como está o masculino no planeta. Então, tanto o masculino como o feminino, ele precisa fazer esse trabalho de quê? De cura, esse trabalho de mudança de programas mentais, de esquemas mentais, de padrões emocionais, para ascender a consciência aonde? A esse estado de consciência no qual você expressa ser um ser divino. Então, como é que eh, é o comportamento de um masculino, do sagrado masculino, e como não deveria ou pode não se comportar o feminino para estar, digamos, se aproximando ou permitindo que o masculino se aproxime ao feminino. Então, o assunto ele vai ir entre essas, a conversa vai ir entre esses dois pontos, que é um comportamento do masculino e comportamento do feminino, comportamento sagrado masculino e como o sagrado feminino, como o feminino deve se comportar ou pode se comportar, porque ninguém deve nada, mas pode se comportar para atrair esse sagrado masculino. Eh, Tanto a Sheila como eu, nós temos falado muito ultimamente com várias pessoas, muitas pessoas, que elas estão lidando com um processo assim de eh, separação e com um processo de estar longe dessa contraparte, como se chama aqui, como vocês estão acostumados a chamar, o complemento, enfim. E qual é o comportamento que está adotando o feminino em relação a esse masculino, que é uma tentativa, e isso vai ser aprofundado em outro vídeo também, mas que é uma tentativa de salvar. E qual é que de salvar a um masculino? Qual é o problema disso? A gente já falou no curso e a gente já trouxe também em outros vídeos que nós somos uma energia polarizada.
polarizada em positivo, negativo, polarizado em yin, yang, polarizado enfim, em todas essas descrições que se colocam, energia masculina, feminina, e essa energia, ela tem um princípio, e esse princípio, ele vai nortear o comportamento que naturalmente deveria ter o feminino e deveria ter o masculino. Quando o feminino ele quer salvar o masculino, não cuidar. Cuidar é diferente de salvar. Cuidar é muito diferente de salvar o masculino. Salvar aquilo que faz é a mulher querendo acelerar um processo evolutivo, é querendo curar, é querendo que o masculino seja alguém que não está sendo. ¿Para quê? Para poder entrar em ressonância com o despertar do feminino nesse momento e possam estar se vindo a fusionar, como um acto desesperado de eu quero me fusionar com a minha contraparte. O que acontece? Quando o feminino faz isso, o que faz imediatamente é invertir a polaridade dela, do feminino, e entrar na polaridade contrária, que é na polaridade positiva, de agir, de entrar na ação em direção do masculino. Aí, o que imediatamente acontece é que o masculino se vira, a polaridade ela repele, não quer, o homem não quer ser salvado por nenhuma mulher. O homem, o masculino, se quer ser cuidado por o feminino. Só que o feminino cuida de uma forma diferente da qual o masculino cuida ao feminino. As duas polaridades se cuidam, só que a polaridade feminina cuida ao masculino de uma forma diferente que a que o masculino cuida o feminino. O que a gente tem visto? Muitas mulheres querendo cuidar ao masculino de uma forma de salvar o masculino. Salvar como? Do jeito que eu falei agora. Acontece que o feminino, em sua grande maioria, a gente conhece poucos casos que o masculino esteja desperto para o mundo espiritual antes que o feminino. A maioria dos casos são o feminino despertando muito antes e se desenvolvendo muito antes e estando presente para todo esse um mundo, toda essa existência energética antes que o masculino. E é nesse processo o que acontece? Quer que o masculino faça a mesma coisa. E aí não funciona. Não funciona por quê? Porque quando o feminino ele está voltado para o masculino, ela deixou de estar voltada para ela, para a sua polaridade magnética. Ou seja, se voltando para ela e para a sua divindade. Que é isso que precisa fazer o feminino. Quando o feminino ela faz isso, se voltar para ela e deixa de querer salvar o masculino, imediatamente a polaridade ela entra na polaridade que atrai, magnetiza o complemento masculino. Se isso não acontecer dessa forma, um feminino ela se comporta querendo cuidar o masculino, cuidando como o masculino, ou seja, indo até o masculino, querendo dar conselhos de uma forma de, tipo, querendo mudar o masculino, querendo ajudar, dando um jeito nele. Você não precisa, não tem que fazer isso, tem que fazer outra coisa. Você, tipo, palpitando na vida do masculino. Isso, a única coisa que faz é afastar. Diferente é ser uma conselheira confiável na hora que as duas partes, as duas energias estão já juntas.
Quando as energias estão juntas, quando já há um relacionamento, o masculino se escuta, se deveria escutar, nem sempre escuta, mas deveria escutar o feminino e vice-versa, também o feminino escutar o masculino. Mas aí já é outra coisa. Diferente é quando não há um relacionamento. Ainda não estão se relacionando. E está querendo ir a consertar o masculino. Inclusive, quando já há um relacionamento, no momento em que o feminino entra no espaço de consertar o masculino, ou querer mudar, ou querer transformar, ou querer acelerar, ou querer alguma coisa, e sai do espaço de auto observação, de evolução, de desenvolvimento, de conexão com o seu fluxo divino, imediatamente vira a polaridade. E o que acontece? Há uma rejeição. O masculino entra no espaço de sai. Eu não quero saber. Não venha trazer isso aí porque não é para mim. Eu não quero saber. Agora, o que acontece, por outro lado, quando a mulher, falando feminino, mas principalmente eu falar a mulher aqui, porque a maioria são mulheres aqui. Quando a mulher, de fato, ela se volta para ela mesma, o que imediatamente acontece é que o masculino, ele sente, assim, é uma coisa literalmente eletromagnética, energética, não tem, tipo, opção. Sente atração, sente vontade de cuidar, de proteger, de prover, que esses são basicamente assim, os atributos mais imediatos que eles afloram, que é proteção e providência. Só que para isso precisa o feminino estar em seu lugar. Ah, a gente não fala aqui de nome de pessoa, porque a gente vai falando com muitas pessoas e vai respeitando cada história, né? A gente fala assim, tipo, compartilhar coisas genéricas, mas eu recentemente falei com uma pessoa que dá para perceber que a intenção é muito positiva. O querer ajudar o outro, o querer ajudar esse masculino a desenvolver-se, a crescer, a evoluir. Essa é quase que dá uma dor de ver o cara na balada, de ver o cara na vivida, quando há um mundo para se desenvolver. É muito, eu imagino que esse é muito desafiador para o feminino, para as mulheres ver isso no homem. É, sobretudo quando a mulher vê muito mais potencial no homem do que às vezes o próprio homem vê em si mesmo. E aí o que acontece? O que acontece é que imediatamente vem uma intenção de fazer o quê? Ajudar ele. Só que ajudar como? Ajudar consertando ele, tirando ele desse lugar, ajudando a que ele seja uma pessoa diferente. Aí o que está fazendo a mulher? Está se voltando para ele. Quando o que precisa é se voltar para ela mesma. Como? Curando e se libertando dos programas que foram instalados em toda a consciência que vem permeando toda a vida dela. Quando, como a gente é energia e muitas vezes esquece disso, porque nós vivemos num corpo material assim e achamos que nós somos matéria mesmo, mas nós somos energia que está se comportando como matéria. Como a gente muitas vezes esquece disso, o que nós fazemos é tentamos de resolver no outro, lá fora, alguma coisa. Ao invés de ficar presente que se nós estamos em nossa polaridade, nós estamos sendo muito mais funcionais a essa dinâmica eletromagnética. Isso como que se veria exatamente na prática. Você vê como há o feminino, hoje está no feminino, não está no sagrado, vamos supor, não está no sagrado, está somente na polaridade feminina. Digamos, qual é a diferença entre isso? É uma polaridade
uma frequência baixa e uma frequência alta, por decir assim. Sagrado é você estar manifestando Deus no divino feminino. E quando ela está assim, ela começa a olhar para a sua vida, olhar para a sua história, olhar para seus traumas, olhar para todas as coisas que viveu, olhar para os seus abusos, olhar para muitas vezes agressões e violência em outros níveis muito severos e curar tudo isso. Curar de verdade. Se resolver. E quando vai se resolvendo, todas essas, digamos, partículas densas que estão no campo morfogenético da pessoa, elas vão se soltando e elas vão elevando a frequência. Elas vão se elevando em consciência, se curando, se libertando dos programas que prendem na consciência e elevando-se em consciência e em frequência. Isso ajuda muito mais a o masculino que pode estar na balada, porque o cara ainda não acordou para a vida. Se está na balada, não acordou para a vida mesmo. Ou está na cachaça, não acordou para a vida. E aí pode vir qualquer, me diz, não, Gonçalo, mas você está dizendo então que se está na balada, está na cachaça, não acordou para a vida. Estou falando isso, não acordou para a vida. E pode trazer quem quiser que eu vou sustentar isso. E posso sustentar isso até cientificamente. Então, enquanto o cara está ali viajando na maionese, mas o feminino está se elevando em consciência, em frequência, está se magnetizando, está se tornando cada vez mais magnética. Isso vai, como há uma conexão energética, porque é a mesma energia polarizada em duas partes, o que vai acontecer? Vai despertar. E esse é um processo muito melhor de aceleração do despertar do masculino que querer falar com o masculino para que ele desperte. Isso não vai funcionar desse jeito. Agora, esse feminino se curando, se elevando em consciência, desperta muito mais a esse masculino para se elevar em consciência. Quando o masculino se eleva em consciência e ele entra num estadio de na consciência sagrada, o que vai querer fazer imediatamente? Vai querer estar próximo do feminino, vai querer estar cuidando, vai querer estar protegendo, vai querer estar provendo do feminino. Isso é algo que se dá naturalmente. Por quê? Porque Deus, ele é, nós somos energia. E essa energia, ela tem duas polaridades. Essa polaridade masculina, e como eu estava falando, feminina, quando isso acontece e entra nessa conexão, nessa fusão, tanto masculino como feminino, não há um espaço na existência que seja mais incrível que não seja esse lugar de encontrar Deus no outro, ver Deus no complemento, sentir Deus nesse complemento, nessa relação, nessa pessoa, nessa mulher, nesse homem. É algo assim incrível, indescritível. E chega a ter uma fusão tão forte, tão poderosa, a identificação é tão poderosa que acontece? Quando há uma fusão, literalmente, as duas consciências se tornam uma consciência e há um processo de transcendência do ego, onde você não é mais você e você se vê no outro e o outro em você. E é uma coisa só. E isso vira tipo uma coisa incrível. E, e isso é possível viver o tempo todo. É um desafio. Por quê? Porque precisa se curar, elevar em consciência e se manter em consciência.
qualquer pensamento, qualquer sentimento de baixa frequência imediatamente tira a consciência desse lugar e não há mais acesso a isso. E aí é o famoso orar e vigiar. Para quê? Orar e vigiar para se manter em consciência elevada. Que quando a gente está nesse nível de consciência, está onde? No reino do céu. Está vivendo o reino do céu na terra. Nesse lugar não há medo, não há inveja, não há ciúme, não há raiva, não há ódio, não há rancor. A única coisa que há é amor, alegria, êxtase, plenitude, felicidade, tudo isso o tempo todo. E isso é possível viver. Vai em cada um de nós em estarmos nos desenvolvendo para estar cada vez mais perto disso e nos mantermos nesse estado de consciência. Então, o que você, mulher, feminino, pode, eu não gosto de falar precisa, porque cada um não precisa nada, você pode. Você pode fazer para estar, se aproximar a isso, se voltar para você, se curar, ir fundo nas camadas de cura, fundo, realmente fundo, e se libertar dos padrões de crenças, dos programas que prendem a consciência em paradigmas de baixa frequência. Programas que prendem a consciência em paradigmas de baixa frequência. Para quê? Para se libertar disso e expandir. O que vai acontecer? O que pode acontecer, né? É que o masculino acorde e desperte para isso. Essa é a mensagem que eu resolvi trazer aqui. A Sheila me orientou para falar um pouco desse assunto desde o lugar de sou eu como homem, para como masculino, para o feminino, para o masculino também, para trazer isso aqui. E eu espero que seja contribuição. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.